Queridos, abra a Bíblia, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Graças a Deus que nos dá vitória. Enquanto você vai procurando aí, queridos, eu trouxe alguns materiais, e é pouquinha coisa. Sabe que missionários sempre tem que vender alguma coisa para poder sobreviver e pagar as passagens. Então, se você puder no final passar ali, tem vários materiais. Tem livros do Luciano Subirá, que é Maturidade, um livro muito bom. Também Lealdade, que fala sobre o cuidado do pai, do líder da família com a família. E tem essa Bíblia aqui, ó, deve ter umas 3 ou 4, Bíblia Leitura Diária. Essa Bíblia aqui, ela é a Bíblia completa, separada em 365 dias. Se você fizer uma leitura de 15 minutos, você lê a Bíblia inteira. E essa Bíblia aqui, ó, no primeiro dia que você abrir, que vai começar hoje ou amanhã, vai ter 2 capítulos de Gênesis, 2 Salmos e 2 Mateus. Aí no outro dia vai dando sequência. É a Bíblia espalhada em 365 dias. Tem ali no final, você pode. Tem muitos outros livros, coisa fantástica, em nome de Jesus, amém? Obrigado. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16. Capítulo 16, verso 9. Mas antes, querido, eu estou sentindo uma atmosfera de milagre. De repente, o jovem que está ali, ó, no segundo banco, aquele ali, ele veio aqui na frente, dobrou o joelho, de uma forma como adoração. E tinha uma criancinha aqui de, 2 anos, estava ali. Ela veio, ficou olhando para ele e se inclinou para ele. E Deus falou assim para mim: assim eu também faço. Todo aquele que se inclina para mim, para me adorar, para me buscar, eu olho, inclino para ele e observo. E nessa noite Deus está inclinando o olhar para mim e para você. É uma atmosfera de milagre. Deus vai te surpreender. É nessa crise que você está enfrentando, o sobrenatural de Deus vai agir em teu favor. Você não pode, mas Ele pode. Você é pequeno, mas Ele é grande. Você é fraco, mas Ele é forte. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Foi tremenda essa revelação. Eu até escrevi para não perder. Queridos, vamos para a Bíblia Sagrada, capítulo 16, verso 9. Diz assim: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu e há muitos adversários. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu e há muitos adversários. Na vida nós vamos ter vários adversários, mas Deus abriu essa porta para mim e para você. E Ele não escolheu o derrotado. Ele escolheu alguém que Ele acredita, que Ele confia. Tem aqui esse Carlão aí que está 26 anos de casado. Eu fico acompanhando lá no grupo dos militares. Só de ver a foto dele eu fico cansado e suando, porque ele é corredor. O cara está ganhando troféu, medalha. O cara tem 51 anos já, né, Carlão? Tem, né? Vai fazer agora 51, né? Que a nossa turma toda é de 51. Porque ele acreditou no sonho. Ele enfrentou vários obstáculos, quem sabe o cansaço, quem sabe a idade, quem sabe alguma coisa, mas ele tinha um sonho de se tornar melhor fisicamente e conquistar algo. A única coisa, querido, o único lugar que você vai encontrar o sucesso antes do trabalho é lá no dicionário. Quer ter sucesso? Ame a Deus, busque, aplique a tua vida, porque Deus vai te surpreender, amém? Eu quero contar aqui para você primeiro uma pequena historinha aí, para animar os casais aí. O camarada estava 50 anos casado. Tem alguém aqui com 50 anos casado aqui? Ninguém? Rapaz, está tudo novinho aí. Aí perguntaram para ele assim: quantas vezes vocês brigaram? E aí ele falou: nunca.
Pô, 50 anos casado, nunca brigou? Isso é impossível. Aí perguntaram para a mulher, 50 anos casado, quantas vezes vocês brigaram? E ela falou, nunca. E perguntaram para o homem de novo. Então qual foi o segredo? É o seguinte, quando nós casamos, a gente foi para a lua de mel, e a minha esposa inventou de levar um gatinho. E eu disse, para que ela vai levar esse gato? Mas tudo bem, levou o gato. Primeiro dia o gato deu uma mordida no dedo dela, ela esticou o dedo e falou assim, primeira. Segundo dia da lua de mel, o gato deu outra mordida e ela disse, segunda. Na terceiro dia da lua de mel, o gato mordeu, ela pegou uma espingarda e matou o gato. Eu fui falar assim, o que é isso, mulher? Ela esticou o dedo para mim e falou assim, primeira. Nunca mais brigaram. Rapaz, no casamento tem coisa que a gente tem que ficar quieto. Não adianta ficar falando muito. É só orar, porque vai acontecer milagre, amém? Trate bem o seu cônjuge. Trate bem o seu parceiro, a sua parceira. O relacionamento é igual uma planta que, se você cuidar, ela cresce e dá fruto. Em Joinville, aconteceu lá um sepultamento, estava a mulher lá no caixão deitada, e ao lado os familiares, e o marido daquela mulher chega assim no caixão e fala assim, eu amava essa mulher, e chorou forte, e as lágrimas desciam. A filha dele chega para ele e fala assim, pai, que pena que a mãe nunca soube isso. Amor não é palavra, é atitude. Tem homem que ouve, tem que falar palavra doce para a mulher, daí o cara fala melado, açúcar. Não é isso que a mulher quer ouvir. Ela quer que você já de manhã fale palavra de amor, de carinho, cuide dela. Hoje está tão difícil que quando o marido chega em casa, ele chega em casa, ele abre a porta, que está aquela mesa toda preparada lá, e ele olha assim, o que vai chegar aí? É festa para quem? E ela tomou banho, toda perfumada, com uma fita aqui dizendo, eu sou tua. O cara vai direto na cabeça dela e vê se ela não está com febre, porque é algo que não é natural. O homem chega em casa, chama lá, toca a campainha. Quando a mulher abre a porta, ele dá um buquê de rosa, ela bota a mão na cintura e fala assim, o que tu fez de errado? Porque é algo que não está natural no casal, e tem que ser. Lutou tanto para namorar, quando namorava todo mundo dizia, não casa com ele, não casa com ela. E rompeu, e se esforçou, casou. Hoje que é para estar vivendo bem, estão em luta e conflito, porque trocaram os valores. Mas nessa noite uma porta grande e eficaz se abriu para você. Não tem demônio nem inferno que possa atrapalhar, porque o que Deus uniu, Deus vai abençoar, amém? Mas faça a sua parte. Não deixe só para depois que alguém morrer que descubra que ama. É agora. E eu estou numa batalha tremenda, e eu estou 25 anos casado, né? E eu sou um cara de sorte, porque consegui casar. Irmão, quando eu comecei a namorar o Júlio, pastor Júlio, era adolescente. E a minha esposa trabalhava ali no 6 a 100, né? Como é que é? A ARS, naquele prédio. E eu assim, Júnior, vamos lá. Comprei um baita de um buquê de rosa. Vai lá, office boy. Lá foi o Júnior. O Júnior andava assim, irmão, ó. A Vitória que acertou ele. Se não é a vitória na vida dele, ó, a Vitória. Aí ele chega lá e entregou um buquê de rosa para minha esposa, que hoje eu estou casado, há 25 anos com ela. Tá aí a irmã dela ali, a Luciana, também que tem sido uma amigona. Aí, queridos, e eu estou lutando agora o quê? Para abrir a porta do carro. Que luta! Quando eu chego perto do carro, eu vou abrir a porta do carro para ela. E o diabo vem, que nada, não abre não. Para que fazer isso? E eu vou lá e faço. Abro a porta, entra meu amor. Tem que semear, irmão. Quem não semeia não colhe. Ela entra, eu fecho a porta e a vitória, a bênção de Deus, amém? As pessoas querem ter sucesso, mas não quer tempo de qualidade, não tem nada, não tem.
Irmão, o amor é para viver, é para desfrutar. Ame, perdoe, ajude, faça a diferença, porque Deus tem o melhor para a sua vida, amém? Queridos, eu quero falar aqui ainda sobre a porta, e eu sou amarrado numa história que é de José. Se você depois em casa estudar, Gênesis 37 a 50, fala da história desse jovem, com 17 anos teve sonhos, os sonhos, e ele acreditou nos sonhos e se esforçou, e de repente ele vê, com 17 anos, irmão, ele é traído pelos irmãos, e aí vem uma trajetória, que se ele olhar para a história dele, no decorrer, nem ele ia acreditar, e quem sabe você também está assim hoje. Deus teve muitos sonhos, tem projeto na sua vida, e parece que nada está acontecendo. E nessa noite Deus trouxe você aqui, primeiro, para falar que Ele ama você, para falar que você é escolhido, que quando seu pai ou sua mãe projetaram você ou não, se foi por um acaso, um descuido, um namoro, ou seja lá o que for, Deus permitiu você vir ao mundo, porque Ele acredita em você. Eu sou meio leigo na área, mas tem aí umas pessoas que são bem entendidas. Na hora daquela intimidade sai mais de 360 milhões de espermatozoides. Aquela corrida. Quem é que chegou? Eu, você faz parte do projeto de Deus. Se Deus não acreditasse em você, você não teria vindo ao mundo, teria vindo outro. Mas se você veio, é porque Deus acredita, Deus tem propósito. Mas não é tudo mais de rosa não, e tranquilo. No mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, Jesus venceu, e nós vamos vencer também. E aí vai José, 17 anos, projeto, sonho. 17 anos é a idade que precisa mais do apoio do pai, da mãe, da família. Ele é traído pelos irmãos e colocam ele numa cisterna, lá num buraco. Imagina José, pastor Júnior, lá naquela cisterna, num buraco, abandonado. E ele olha para cima e pensa: Deus, aonde tu estás, Senhor? E as promessas de Deus na minha vida? Fui traído pelos meus irmãos, estou aqui dentro desse buraco. Quem sabe hoje você está aqui, e você está dentro de um buraco, em uma cisterna, e você está olhando para cima. Deus, onde tu estás, Senhor? Olha o que está acontecendo comigo. E de repente José recebe ali uma corda e tira ele, e ele fala: agora vai acontecer, agora eu vou bombar. Que nada, vai vendido como escravo. E da onde ele estava até no Egito, cerca de 4, 5 dias caminhada, segundo alguns entendidos, e temos aqui grandes professores, Paulo Mazarém, né? Esse camarada é doutorzão aí, todos aí, o pastor André, foi ele acorrentado, os pés, os braços, 4, 5 dias, sofrendo. Depois é vendido, coloca ele no lugar, e vão lá observar ele como os dentes, para ver se ele é novo, a musculatura para ver se ele é forte, pode render como escravo. E ele vai lá para a casa de Potifar, e era exemplo. E aquela mulher quis seduzi-lo, e ele não deu o braço a torcer, ele honrou a Deus. Quem sabe você está nessa mesma situação. Tem pessoas querendo te seduzir para tirar você do propósito de Deus. Não abandone a fé. Uma coisa que eu sempre falo é: Marcelo, sem Deus não é nada. Deus sem o Marcelo, ele é Deus. Eu preciso estar perto de Deus, eu preciso adorar Ele, eu preciso ter a comunhão com Ele. Como é lindo quando a gente vê uma criança vindo abraçar a gente. Assim Deus sente essa alegria quando você ora, quando você fala, quando você lê a Bíblia. Alguém pode falar assim: mas a Bíblia foi escrita por homem. Graças a Deus. Se fosse escrito por um papagaio, por uma galinha, tu ia acreditar? Não dá. Deus usou o homem, que é a obra mais linda. Porque hoje, se você for olhar na área de medicina, os homens escrevem e todo mundo segue a área de medicina, os livros, na área de direito também. E por que não a Bíblia?
A Bíblia, a palavra Bíblia é conjunto de livros, enciclopédia, sagrada porque é inspirada por Deus. Cerca de 40 homens em 1600 anos foram escrevendo e houve essa harmonia. E ela fechada é um livro qualquer, mas ela aberta é a boca de Deus. Eu achei lindo. Certa vez, uma pessoa, uma jovem, ela era cega. E você sabe que o cego, para ler, ele lê com o dedo em braille. E ela criou calo na mão, e ela não conseguia mais ler a Bíblia. E ela chorando, ela foi se despedir da Bíblia. E ela começou a beijar a Bíblia. Antônio Trentini, esse cara me ajudou muito na minha caminhada de fé. Fica em pé, cara. Esse cara dedicou o tempo dele para cuidar de mim, para orar por mim, para jejuar por mim. E ele dizia: olha, Deus vai te usar. Querido, obrigado por tudo. Deus te abençoe e te guarde. Amém. Uma coisa, se você quer ser vitorioso, querido, honre pessoas que te ajudaram. Honre pessoas que cuidam de você. Eu honro meu tio porque ele cuidou de mim. Ajudou muito meu pai. E ele agora foi lá na minha casa, ele e o Igor, lá em Portugal. E lá a gente pôde fazer alguma coisa por ele, para dizer: tio, obrigado por cuidar de nós. Amém. Quer alcançar vitória? Honre. Porque você tem que tratar as pessoas bem quando você estiver subindo, porque pode encontrar quando estiver descendo. A vida é cheia de surpresa. Quanto mais você honrar, mais você é honrado. Aprenda isso, querido. Tem pessoas que querem ser servido. Esquece isso. Jesus deu uma lição. Ele chama os seus discípulos e vai lavar o pé deles e enxugar. É a lição para mim e para você. O importante é que ele cresça e eu diminua. Amém? E aquela mulher começou a chorar e foi beijar a Bíblia dela. Quando ela beijou a Bíblia dela, que tinha um relevo, ela entendeu e conseguiu ver pelos olhos da fé que os lábios dela conseguiam ler a Bíblia. Agora, para mim e para você, queridos, qual foi o último dia que você leu a Bíblia? Você tem olhos, visão? Se você receber uma carta importante, você pega aquela carta, coloca em cima do guarda-roupa e escondido? Não, você vai ler aquela carta, porque aquela carta traz uma mensagem de alguém que você ama. Deus mandou uma carta para mim e para você, que é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela fechada é um livro qualquer, mas ela aberta é Deus falando comigo e com você, amém? Ela está sempre atualizada. Alguém, mas a Bíblia foi escrita não sei quantos anos atrás. Então tá, vamos para a Bíblia. Em 1600, Galileu Galilei comprovou que a Terra era redonda. E ele sofreu muito. Mas se você ler em Isaías capítulo 40, verso 22, fala Isaías profetizando assim, ó: eis que ele está assentado sobre a redondeza, ou sobre o globo terrestre. Isaías profetizou cerca de 800 anos antes de Jesus nascer, ou seja, mais ou menos aí 2400 anos antes de Galileu Galilei comprovar que a Terra era redonda. O profeta Isaías já sabia, a Bíblia é atualizada. Naum capítulo 2 verso 4, aí os carros surgiram de 1800, né, para cá, aquele carrinho com aquela manivela, fazia aquecer, né, na época que o Azael nasceu, era assim, né, aquela manivela, pneuzinho fininho, se você corresse, chegar primeiro do que o carro, mas você não cansava. Só que ninguém sabe. No livro de Naum, capítulo 2, verso 4, Naum teve uma revelação do futuro e falou assim: os carros passarão como tocha, como relâmpagos na rua, correrão, chocar-se-ão. Lá não tinha nem carro. As pessoas não sabem porque não lê a Bíblia. Quando você começar a ler a Bíblia, você vai ver a revelação. Deus falando, Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Ele é conselheiro, é o príncipe da paz. E Ele tem vitória para a nossa vida, amém? A Bíblia não é uma história de carochinha. A Bíblia
mudou a minha vida e mudou muitas vidas aqui também. Aí voltando aqui para José, José é vendido, vai lá para a casa de Potifar, é exemplo, mesmo assim vai para a prisão. Depois tu tem que avisar até que hora, hein? Depois eu passo aí, tu fica reclamando aí. Não, tem que ter ordem, amém? Tudo tem que ter ordem para começar, apesar da gente gostar de falar, ainda mais a palavra de Deus. Eu falei para minha irmã assim, eu sou maluco, eu assumi uns compromissos aí, irmão, aí eu não consigo comer, dormir direito, uma tensão, uma preocupação, digo, meu Deus, o que é que eu vou falar, Senhor? Pensa, aquelas pessoas que vão lá ouvir a tua palavra, é uma responsabilidade tremenda, mas quando a gente chega aqui, Deus começa a fluir, a falar, porque Deus tem interesse em ver você bem. A sua história não acaba aqui não, a sua história não acaba agora. Daqui vai começar um milagre, como já foi profetizado. Pastor Fabrício no início ele profetizou várias coisas. Eu sei que foi como que uma flecha certeira em corações aqui. E você, a sua vida vai mudar. Por quê, querido? Deus está do seu lado, Deus vai te ajudar, Deus vai te fortalecer. Agora uma coisa é importante. Alguns falam assim, tem que pagar o preço. Eu não penso assim. Na minha astrologia, eu acho que o preço já foi pago, mas eu e você, está escrito lá em Josué, no capítulo 1, no verso 6, no verso 7, no verso 9, Deus fala para Josué, esforça-te. Então a palavra de Deus para nós nessa noite é assim, esforça-te, tem bom ânimo, tem que esforço. Pessoa não faz um curso, não estuda, como que vai conquistar? É o tempo de você crescer, é o tempo de Deus operar milagre na sua vida. Querido, eu fico imaginando, eu gosto muito de biografia, e lá em Portugal e na Europa, não sei se aqui tem, o KFC, é uma loja especialista em frango, tudo quanto é tipo de comida de frango. Quem já viu o KFC aí na Europa, né? Tem em vários lugares aí. Aí eu fiquei analisando, o homem tinha quase 50 anos, falido, arrebentado. E 50 anos, Jaime, é o nosso tempo, cara. 50, meio século. E ele tinha tudo para dar errado. E ele assim, eu vou montar uma loja de frango. E fez uma vez, não deu certo. 100 vezes, 200, 300, 400, 500 vezes tentando fazer no ponto certo e errado. Se fosse família, a gente ia dizer assim, cara, desiste que esse negócio não é para ti, cara. E ele temou 600 vezes, 800, 1000. Rapaz, o cara persistente. Quando chegou 1009 vezes, ponto certo, está crescendo e avançando. 49 anos ele tinha, querido. O cara, quem sabe, cheio de medo, de trauma, mas ele rompeu, ele teve o esforço e a bênção veio sobre a vida dele, amém? Nós hoje vivemos assim, o passado nos feriu, o futuro medo, e nós ficamos no centro paralisado. Mas nessa noite Deus fala para você que uma porta grande e eficaz se abriu, mas há muitos adversários, mas Deus já assinou a tua vitória. E aí José está lá na cadeia, querido. Ele foi preso, ele não quis se contaminar, foi preso. Pensa em José. Ou se fosse nós, fotógrafo bonitão, fosse tu, tá a máquina no chão. Se fosse outra aí, até eu também, eu já chutava a cadeira se tivesse lá, a cama, quebrava tudo lá, ia ficar revoltado. Deus, cadê as promessas? É o que está acontecendo com muitas pessoas aqui, conflitos. Senhor, cadê, Senhor? Eu vou na igreja, eu sou bonzinho, eu não mato, eu não roubo, eu sou tão bonzinho, sou até melhor do que Jesus. E aí, querido, ele está lá em conflito, mas a paz reinando no seu coração. Quando tiver o sonho, ele foi usado por Deus para interpretar o sonho. Aí quando ele vai na presença do faraó,
ele tenha 30 anos. Imagina Jackson, o cara tinha 17 anos e os sonhos de Deus se revelaram para ele. Com 30 anos ele vai na presença, ou seja, 30 menos 17, 13 anos. Olha, imagina, pastor Júnior, cara, 13 anos de sofrimento, traído pelos irmãos, cisterna, vendido como escravo, travessia até chegar lá, ser vendido, casa de Potifar, cadeia. 13 anos de luta e sofrimento. Aí vem os 7 anos da vaca gorda, 13 com 7 dá 20. Quando entra as vacas magras, 2 anos no mínimo, é que os pais, a família vem se prostrar, e aquele sonho que ele teve em Gênesis 37, do 5 para frente, fala, vem se tornar. Hoje nós estamos em conflito porque você pega um e-mail, passa o e-mail, chega em outro lugar. Eu aqui falo com meus amigos ali da Força Aérea, pelo WhatsApp, falo com toda a gente, e a gente é assim, comida no micro-ondas, tecnologia avançada, e nós chegamos assim na frente de Deus. Senhor, tu sabe, está aqui, ó, ou tu me dá ou eu saio fora e desisto. Faça isso, querido. Continue amando a Deus, continue adorando a Deus, porque o teu milagre vai chegar. Eu vou falar uma coisa para você aqui, ó, que talvez, se você talvez até sabia, mas nunca prestou atenção. O diabo não pode destruir aquilo que Deus tem na sua vida. Só uma pessoa pode destruir os sonhos de Deus. Essa pessoa é você. Se você não tiver esforço, não acreditar, se entregar, você é presa fácil para o diabo. Mas nessa noite, Deus tem uma porta grande e eficaz aberta para você, e você vai passar, e você vai cantar o hino da vitória, porque Deus escolheu você, amém? E ainda, querido, aqui José, quando José, ele tem os filhos, casa tem filho, ele tem 2 filhos, Efraim e Manassés. Efraim, esquecimento, Manassés, prosperidade. Hoje há um divisor de água aqui na sua vida. O seu passado é esquecimento, o seu futuro é prosperidade, porque Deus abriu uma porta grande e eficaz na sua vida. Queridos, a pérola é algo muito lindo. Quem já viu uma pérola? Pérola é aquilo que eles colocam em anel, corrente. E aquela pérola, ela é fruto de dor. Quando tem uma ostra, uma pedra entra lá e causa dor, a ostra lança um néctar, um líquido, que vai cobrindo aquela pedra até se tornar numa pérola. Isso que está na tua vida, que está se incomodando, ore, ame a Deus, venha na igreja, ame perto de Deus, busque a presença de Deus, cubra, que depois vai se tornar algo valioso para você dar testemunho que você passou por algo difícil, mas confiando em Deus, você atravessou e conquistou, porque Deus tem propósito na sua vida. Alguém pode falar assim, está pensando aí agora, ah pastor, porque o senhor não está no meu lugar, que o senhor não mora onde eu moro, não trabalha onde eu trabalho, não estuda onde eu estudo. Querido, lugar não tem nada a ver, sabe por quê? Adão e Eva pecaram no paraíso, tudo perfeito e errado. Lúcifer no céu. O lugar não diz nada, o que diz é a tua atitude, a tua visão. Pegaram 2 homens e falaram assim, levaram numa sala e falaram assim, ó, vai para a África vender sapato. O cara pensou assim, eu não, estou fora, lá ninguém tem sapato, e foi embora. Chamaram o outro, olha, tu vai para a África vender sapato. Sabe o que ele falou? Vou ficar rico, lá ninguém tem sapato, eu vou vender muito. É a visão, para onde você está olhando. Olhe para Cristo, Ele morreu na cruz, Ele tem perdão, Ele tem vitória, Ele tem vida, Ele tem alegria. Eu um dia fiz um curso aí com o Luiz Carlos Prates, que é um jornalista, fiz um curso com ele. E lá no curso ele falou assim para mim não, para quem estava lá. Quando eu estava no 2º ano do 2º grau, eu ia desistir de estudar. Quem conhece aqui o Luiz Carlos Prates, o jornalista aí?
Aí ele falou assim, eu ia desistir. E eu falei lá onde eu trabalhava. Aí disse que tinha um alemão bem grandão assim, e falou para ele, você vai desistir e eu vou rir da sua cara. Enquanto você estiver na rua, limpando a rua, eu vou passar com o meu carro e molhar você. E aquilo doeu dentro dele, ele ficou brabo com aquele alemãozão. E falou, vou mostrar para esse cara que eu sou mais do que vencedor. Olha a palavra do Luiz Carlos Prates. Ele acordava às 6 horas para ir trabalhar. Começou agora a acordar às 5 horas da manhã. Lia jornal, revista, começou a estudar. Se tornou hoje na pessoa que é. Porque aquela crítica, ele não tomou como eu sou coitadinho, eu sou sofrer. Ele tomou como um desafio. As críticas que estão vindo para a sua vida, a partir de hoje, não vai te abalar. Vai servir de trampolim para você alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Não tome decisões precipitadas. Se puder aí, irmão Rubinho, pode colocar umas fotos aí, faz favor. Aí, querido, esse aqui é o meu filho em 2009, 10 anos. Esse cara aí ficou 3 dias e meio sem saber quem ele era, onde estava, sofrendo, gritando. Não conhecia o pai e a mãe, não sabia onde que ele estava, nem quem ele era, só gritando. Leva para o hospital de Cascais. Não tinha recurso, que era um hospital antigo. Hoje tem um grande hospital lá. Vai ser transferido para Lisboa. Fica sendo analisado. E eu durante o dia ficava, e à noite a minha esposa. Você imagina o conflito dentro do lar. Não tinha aquele ajuste da família. E à noite eu ia ainda para a igreja. E eu dizia, meu Deus, essa igreja precisa de um pastor. Estou mais quebrado que arroz de terceira. Eu chorava. E o meu filho gritava, gemia, medicamento pesado. No dia 18 de maio de 2009, às 18h15, bem na hora que estava quase por horário para minha esposa chegar, que dá cerca de 35 quilômetros da minha casa até o hospital onde ele estava. E ele dá eu aqui, ele deitado e a enfermeira do outro lado, ele dá uma convulsão e morre nos meus braços. E a enfermeira saiu correndo, pedi ajuda, eu coloquei a mão na cabeça, no peito, repreendi o espírito da morte. Chegou uma junta médica, reanimaram ele, e ele foi para a unidade intensiva, a UTI. Depois de 2 dias descobriram que ele estava com encefalite. A encefalite, ela fez 4 encefalogramas, aquele exame ali da cabeça, 2 TAC, 2 ressonância magnética, tirou o líquido da espinha. Não sei se tem alguém aqui da área da medicina aí, enfermeiro ou médico, tem alguém aí que entende alguma coisa? A encefalite, ela lá atrás tem, a encefalite dá no cérebro, ela incha, ou mata ou deixa com sequela. O médico falou assim para mim, teu filho pode voltar a óbito, ou ficar com sequela. E eu tinha decidido vir embora. Pensa nas dificuldades que a gente enfrentou lá. Quem vai passear é uma coisa, mas lá no dia a dia, querido, a Vitória sabe um pouquinho que o pai dela, mesmo sendo português, já chorou até em alemão. Aí eu dobrei o meu joelho, eu falei, Senhor, se tu tem propósito comigo em Portugal ainda, eu quero meu filho curado. Se ele morrer eu vou embora, se ficar sequela eu vou embora. Quando deu 10 dias, meu filho acorda normal, sai do hospital andando com ele. E aí o médico assim, ele vai ter que tomar remédio de convulsão pro resto da vida. E vai ser acompanhado durante 2 anos, 24 vezes. Nós tínhamos que sair da nossa casa e vir até Lisboa de manhã, neurologista, e à tarde desenvolvimento. Tomou remédio e medicamento lá no hospital, fora, nunca não tomou remédio para convulsão. E nós entrávamos numa sala, mais ou menos ali o hall de entrada ali da igreja, o hall de entrada. E todas as crianças na cadeira de roda, todo torto, um no colo. E eu era o único que entrava com meu filho andando. Que o centro neurológico de Portugal é em Lisboa, centro neurológico. E durante 24 vezes nós ia ter que ir lá, Schmidt. 24 vezes eu ia ter que ir lá. E quando deu 5 meses, o médico assim, não tem mais nada, está curado, está perfeito.
Sabe quem é ele hoje? Olha aí, ó, sargento da Força Aérea Portuguesa, desenganado pela medicina, condenado à morte e a ficar desequilibrado mental. Eu acreditei que tinha uma porta grande e eficaz para mim abrir, tinha aberto, e eu tomei posse, porque Deus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele realiza milagre. Queridos, para encerrar agora, que a vontade de falar bastante, mas eu aprendi assim, ó, quem fala pouco fala sempre. Quem fala muito depois não fala mais. Às vezes o obreiro vem aqui e fala, depois fica 2 anos sem falar, e ele fica: o pastor Júnior não gosta de mim. É que se olhar o dia que tu veio aqui, cara, tu falou demais. Então fala pouco e tu vai estar sempre falando. É o segredo. Amém? Para encerrar agora, querido, tomar uma aguinha aqui. Eu estou rindo ali. Alegria do Senhor nossa. Alegria do Senhor nossa. A gente não pode, mas Deus pode. Queridos, 2 coisas que eu já quero encerrar. Mas conta uma história de um homem que juntou dinheiro para uma viagem. Eu não sei se o nome dele era Orlando Martins. Está aqui ele não, né? Então eu posso falar dele. Se ele estivesse aqui eu não ia falar. É o pai da Vitória, da pastora Vitória. Eu não sei se ele estava lá em Portugal, e conta a história que um homem, ele comprou a passagem e era de navio. Dava 25 dias, é mais ou menos esse prazo, hein? Eu acho que ele veio para cá, lá para o Rio Grande do Sul, para procurar a pastora Ângela na época, quando ele veio. Ele comprou a passagem e sobrou pouco dinheiro, ele comprou um saco de cuscuz. Os irmãos sabem o que é aquele cuscuz, né? Aquela coisinha mole, que tem que ser um serrote para cortar, né? E ele na viagem, primeiro dia água, cuscuz, tranquilo. 20 dias, ele já estava assim, ó, todo torto, fraco, água e cuscuz. 24 dias, era o último dia já para chegar. Ele disse: eu não posso ficar aí tanto tempo. Quando eu abrir a porta do navio, eu vou cair lá fora, desmaiado. Quando o garçom passou, ele disse: o garçom, vem cá, vem cá. O que foi, senhor? Olha, eu estou com muita fome, e o que eu tinha para comer já foi, que era cuscuz. Dá para te trazer um pouco daquela comida que tem ali? Porque ele abria a porta do quarto dele, ele via aquele banquete lá, o refeitório, bebida, comida, carne. E o garçom olhou para ele: então, o senhor não comprou a passagem? Eles: comprei. Comprando a passagem tinha direito do banquete todo dia, era só o senhor ir lá. Assim, querido, Deus tem um banquete para mim e para você todo dia. Mas tem muita gente comendo cuscuz, fraquinho, anêmico, porque não mergulha nas coisas de Deus. Ele sabe que Deus existe, mas de longe. Um dia um menino perguntou assim: pai, que tamanho que é Deus? E o pai: e agora estreitou, cara. Que tamanho que é Deus? Aí o pai olhou um avião passando lá em cima. Ô filho, olha lá, tá vendo aquele avião lá? Deus é igual. Pai, mas eu quase nem consigo ver, ele é tão pequenininho. Tá bom, filho, mas Deus é assim. No outro dia ele foi lá, pegou o filho e foi lá no aeroporto. E levou o filho bem pertinho de um Boeing. E o filho disse: pai, como é grande! Assim é Deus, o relacionamento. Quando você vê Deus de longe, Ele é pequeno. Mas quando você chega perto, Ele é grande, Ele é maravilhoso. Ele vai além da tua expectativa. Agora, para encerrar, querido, eu quero muito a sua atenção. Um pai, na Alemanha, ele era colecionador de quadro. E ele era muito rico. E devido à guerra, o filho foi para a guerra. E quando o filho foi para a guerra, ele chegou lá, estava numa trincheira, e os inimigos iam matar ele, os amigos, estavam em 20. Eu fico imaginando nós lá naquela força aérea, lá só no treinamento, lá a gente já ficava com medo, imagina na guerra. E de repente, o rapaz fala assim: olha, nós estamos em 20, nós vamos morrer. Vamos fazer o seguinte: eu vou sair aqui dando tiro, e vocês 19 entram pela floresta, pelo mato, e fogem, e vocês vão pelo menos sobreviver. E aquele jovem, filho daquele grande empresário, colecionador de quadros, chegou, e aquele tiroteio, os amigos fugiram e conseguiram se livrar, mas o amigo morreu.
Quando eles chegaram lá na base, eles pegaram uma foto do alistamento do rapaz, foram num pintor de rua, e o pintor fez um quadro grande, e eles reuniram os 19 que sobreviveram, e foram lá na casa dele e falaram assim: olha, o senhor não nos conhece, mas nós estamos hoje aqui porque o seu filho deu a vida por nós, ele sacrificou a vida dele por nós, e nós, de uma forma de gratidão, a gente pintou esse quadro com a foto do seu filho. Quando o pai, aquele senhor, viu a foto, ele amava quadro e viu a foto do seu filho, ele sentou, quase caiu, chorou muito, pegou aquele quadro, foi olhar naquela coleção que ele tinha, tirou o quadro mais precioso e valioso, tirou e colocou o quadro do filho dele, e todos os dias ele chegava lá, sentava, chorava e olhava para a foto, o quadro do filho. Ele não tinha mais mulher, não tinha filho, e ele tinha deixado um testamento, que toda a riqueza dele, ele ia doar para a Alemanha, para a reconstrução da Alemanha. E foi para leilão os quadros, mas ali no testamento dizia que o primeiro quadro era o filho, e foram lá leiloar o quadro. E quando começaram a mostrar o quadro, alguém gritou: nós não queremos esse, nós queremos outro. Não, mas pela ordem, o primeiro quadro a leilão é esse aqui. E começou já com valor baixo, R$1.000, nada, 500, 100, 50. Quando chegou em R$10, alguém lá se levanta lá atrás: eu dou. Quando chegou lá na frente e falou: eu vim aqui comprar esse quadro porque eu era o jardineiro da casa, e o meu senhor, ele todo dia via esse quadro, ele tinha muitos famosos, mas ele via esse quadro que era o filho dele, e chorava. Em homenagem ao meu ex-chefe, eu estou comprando esse quadro. E naquele tempo, quando tinha leilão, já entregava ali para ele, pegava o dinheiro e já entregava o que estava sendo leiloado. E ele pegou o quadro e foi sentar, e todo mundo: agora sim que vai esquentar. E o que estava leiloando, o administrador bateu o martelo e disse: sessão encerrada. E todo mundo ficou apavorado: como? E ele falou assim: olha, aqui no testamento diz que quem levar o filho leva todas as coisas. Fecha os teus olhos, queridos, baixa tua cabeça. O Filho de Deus, Jesus, está aqui, de olhos fechados, cabeça baixa agora. Como está a sua vida? Quem sabe você parou na fé, fracassou, ou ainda não aceitou a Jesus. Mas hoje é uma noite especial. Todos de olhos fechados, cabeça baixa. Há um vazio dentro de si. Há conflitos, medos, traumas, situações adversas que está fora do seu controle. Mas uma porta grande e eficaz se abriu hoje para você. De olhos fechados, cabeça baixa. Eu quero perguntar: quem nessa noite quer entregar a sua vida para Jesus? Você que parou na fé, fracassou, caiu, ou que ainda nunca aceitou Jesus, mas hoje você quer levar o Filho de Deus, e todas as bênçãos vão te acompanhar. Quem é? Levante uma das suas mãos aonde você está. No levantar a mão você vai dizer: eu quero Jesus na minha vida, amém. Pode baixar, pode baixar. Quem mais? Levante uma de suas mãos. No levantar a mão você vai dizer: eu quero Jesus. Pode baixar também. Quem mais? Pode baixar a mão, amém. Pode baixar. Quem mais quer aceitar a Jesus? Levante uma de suas mãos. No levantar a mão, amém. Pode baixar também. Quem mais? Quem mais quer aceitar Jesus? Permitir Jesus entrar no seu coração, amém. Pode baixar. Quem mais quer aceitar a Jesus? Quer entregar a sua vida para Jesus, amém? Por gentileza, fique em pé, queridos. Eu não quero deixar ninguém constrangido, mas eu quero orar pela sua vida. Você, fique em pé, por gentileza. Toda a igreja, fique em pé. Toda a igreja. Você que levantou a mão, chega aqui na frente. Você que não levantou a mão, mas está em sentido de vir aceitar a Cristo, vem para frente, vem cá. Hoje é noite de salvação, hoje é noite de perdão. Os braços de Deus estão abertos para te abraçar, para cuidar de você. Deus tem a vitória. Vem cá, querido, vem cá, querida. Você que levantou a mão, vem para frente. Você que não levantou a mão, mas hoje quer tomar a decisão. Você precisa de paz, você precisa de alegria, de equilíbrio. E o equilíbrio vem em Jesus, que morreu na cruz para te perdoar, para te ajudar. Vem para frente, vem aqui. Já tem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
aceitar a Jesus. Olha aqui, queridos, preste bem atenção, você não está aceitando uma igreja. Porque um dia eu fui lá no presídio e estava numa cela e tinha 16 detentos, e eles bravos, com o braço forte, e um lá que se me pegasse me arrebentava todo. Ele assim: eu tenho a minha igreja, eu tenho a minha religião. E eu falei: é verdade, só que tu não tem Deus, porque se tu tivesse Deus tu não estaria aqui. Eu estou te apresentando Jesus que morreu na cruz, que quando você sair daqui você vai ser nova criatura. Aquilo que está te incomodando, pessoas que estão com problema do passado, querido, o teu passado está tão presente, está te paralisando, mas hoje Jesus quer entrar na sua vida. Vem cá, querido, vem rápido, vem. Eu não quero demorar, eu quero só orar por você. Mais 30 segundinhos aí, faz o sol aí, queridão. 30 segundos, que as correntes sejam quebradas agora, e que você possa chegar aqui na frente para abraçar aquele que morreu na cruz por você, aquele que perdoa pecado, aquele que tem algo para mudar a sua história. Eu vou pedir que vocês que estão aqui na frente, olha aqui para mim, queridos, vocês que estão aqui na frente, vocês vão repetir assim, ó, nesse momento, em voz alta: nesse momento, eu aceito o Senhor Jesus na minha vida. Eu te amo, Jesus. Amém e amém. Fecha os olhos. Pai, em nome de Jesus, Senhor, aqui, Senhor, diante do altar, pessoas queridas, homens, mulheres, jovens, Senhor, estão entregando a sua vida nas tuas mãos, Senhor. Venha perdoar os pecados, Senhor. Hoje uma nova história, Senhor, vai começar a acontecer na vida dele e dela. Não importa o que já deu de errado, tu não olha nossas fraquezas, nossas falhas, mas tu vê sempre uma oportunidade. E nessa noite uma porta grande e eficaz está abrindo para eles aqui o perdão, a vitória, a vida e o milagre, em nome de Jesus. Amém e amém. Seja abençoado, Pastor Júnior. Deus abençoe em nome de Jesus.